Enquanto você abre aí. Varão, como é que é seu nome mesmo? Clóvis, irmão desenrolado, hein? Preciso aprender com você, viu? Deve me dar umas aulas. O bicho é bom mesmo, hein, pastor? Benção demais, amém? Trago a paz do meu pastor Diego. Ele me abençoa a estar aqui nessa noite, me ensinando a palavra de Deus. Trago a paz da minha igreja também. Amém? Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Danilo, muito obrigado pelo convite. Não sei que loucura que você tem na cabeça, mas estamos aqui, amém? Para fazer a obra de Deus. Tentei vir no traje, né? Eu falei, vou colocar uma camisa listrada, anos 60 ali. Eu falei, vou estar, retrô com os irmãos. Aí vocês vieram estilo black, colocaram um chapéuzinho. Já ter me avisado, eu vi igual. Hã? Pastor europeu, hein, ó. Só no estilo, amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Vai dizer assim, ó. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas. Diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita. O que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus. E tens provado o que dizem ser apóstolos e não são. Descobristes que são mentirosos, e tens suportados, e tens paciência, por causa do meu nome. Trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, tenho algo contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-te, e faz as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro no teu lugar. E se não se arrepender. Amém? Glória a Deus. O pastor já orou. Amém? Estamos abençoados. Você pode se assentar, ficar à vontade. Amém? Vocês têm um dom maravilhoso, você precisa me ensinar, né? Que é fazer segunda voz, irmãos. Rapaz, como vocês fazem segunda voz bonito demais, cala certinho. Eu ainda não tenho esse dom. Sou de família de sertanejo, já era para aprender, né? Tinha que tomar vergonha na cara. Sou de família de sertanejo, minha família todo mundo é músico. Mas segunda voz eu não consigo, irmãos. Igual o meu irmão faz, é bênção demais. Parabéns, vocês louvaram o Senhor, muito bonitos. São louvores abençoados. Eu tenho certeza que Deus, Ele ouviu do céu, se inclinou para essa igreja. E eu tenho certeza que Ele continuará falando sobre os nossos corações, através da palavra. Amém? Irmãos, existem algumas palavras que ninguém gosta de ouvir, correto? Imagine aí, você se dedicar anos para uma pessoa. Você trabalhar para ela, você servir, você fazer tudo o que está ao seu alcance. E um dia, essa pessoa virar para você e dizer assim, olha, eu sinto a sua falta. Imagine aí, Zé, passar a vida inteira em casa, lá nós dois, você, olha, meu irmão mais velho, me colocando lá em cima, né? Não foi assim não, viu, irmãos? Era ao contrário, viu? Eu sou mais velho? Não parece, irmãos. Eu sou o mais velho, tá bom? Eu sou o mais bonito, mas ele é o mais novo. E aí, Zé? Você virar pra mim, eu virar pra você e falar pra você, olha, Zé, você não faz nada por mim. Sinto muito, Zé. Eu sinto a sua falta. Agora imagine isso dentro de um relacionamento. Você, a sua esposa, você, o seu marido. Você está ali na sua casa, você passa dias servindo um ao outro. Aí está ali, acordam cedo todos os dias. Faz o café da manhã, faz o almoço, faz a janta. Cuida dos filhos de uma forma extraordinária, com muita dedicação, com muito zelo por isso. Você faz isso com tanta maestria, mas mesmo assim, chega um tempo que um olha para o outro e fala, o que aconteceu com a gente? Olha, nós estamos juntos
há 20 anos. Nós estamos juntos, vida, há 12 anos. Nós estamos juntos há 30 anos. Eu não sei como é o seu relacionamento na sua casa. Talvez mais até, né, pastor? E aí vocês se olham hoje, um para o outro, e se perguntam, como nós chegamos até aqui nesse momento? Por que nós estamos nessa situação? Talvez para quem olhe de fora, veja, nossa, é um casal fantástico. É um casal que está na igreja todos os cultos. É um casal exemplar, tem filhos maravilhosos. Mas entre eles dois, já não há mais nenhum tipo de relacionamento. O que imagine se a sua esposa virasse para você hoje e falasse, amor, eu sinto falta de você. Ah, minha esposa, eu sinto falta de você. Sim, você pode ser uma pessoa presente no seu relacionamento, no sentido de manter a sua casa, no sentido de cuidar da sua casa, no sentido de cuidar dos seus filhos. Mas o seu coração já não está com a sua família há muito tempo. Irmãos, essa é só uma ilustração, talvez a sua realidade seja outra, glória a Deus por isso, eu espero que seja isso. Mas essa, infelizmente, era a realidade da igreja de Éfeso. Como assim, Daniel? Jesus virou para eles e falou, olha, Danilo, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que perseverava. Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à dificuldade, eles estavam ali, firme e forte. Não foram poucas perseguições, foram muitas perseguições. A ponto que nesse momento, quando João escreve essa carta, ele estava preso. João, que um dia foi pastor da igreja de Éfeso, ele estava preso lá na ilha de Patmos. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que defendia a verdade, viu, pastor? Se eu falar alguma besteira, só chega em mim e chama a minha atenção, por favor. Era uma igreja que defendia a verdade. Se alguém fosse lá naquela igreja e falasse alguma heresia, se levantava o irmão e falava, ei, aqui não. Aqui tem que pregar o que está na palavra de Deus. Temos que pregar a verdade. Eles combatiam os falsos profetas. Olha, era uma igreja visualmente maravilhosa. Não era uma igreja acomodada, irmãos. Mas mesmo assim, Jesus virou para ela e falou, olha, eu tenho algo contra ti. Amanhã tem culto amanhã cedo, Zé? Tem não? Ah, então eu posso ir hoje. Até mais tarde. Bem, se o pastor não deu horário, então eu vou embora, Zé. Uma frase muito pesada, né, irmãos? Uma frase muito pesada de se ouvir. Aqui eu tenho certeza que não é assim, irmãos. Mas lá na Presbiteriana Renovada, irmãos, se a gente olhar, talvez tenha muitos crentes que agem dessa forma, Zé. Tem muitos crentes que estão lá na igreja há 20, há 30 anos. Pessoas zelosas pela palavra de Deus. Pessoas que conhecem a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Se você perguntar o versículo tal, vai te responder. Mas ainda assim, em algumas pessoas, ainda assim, em mim, Jesus vira e fala, olha, eu tenho algo contra ti. E não era porque Jesus estava zangado com aquela igreja. Não era porque Jesus ele estava entristecido, mas era porque Jesus ele estava entristecido com aquela igreja. Jesus não falava como o dono daquela igreja. Ele é alguém que ama profundamente a sua igreja. E ele percebe que o relacionamento com ele não era mais o mesmo. Ele percebe que algo mudou. E ele vê urgência em resolver isso. Irmãos, eu sou fleumático, né? Eu sou fleumático demais. Irmãos, para mim perceber um problema, pode ter certeza que esse problema ele está ali pegando fogo há muito tempo. Graças a Deus eu tenho a minha esposa que me acompanha aqui.
e os meus irmãos da igreja também que vieram comigo. A minha esposa é bem diferente, irmãos. Ela vê o problema muito antes dele acontecer. Ela já prevê um problema que eu posso ter se eu fizer tal coisa. Ela já prevê. Ela é diferenciada, né? Já eu sou não, irmão. Eu sou fleumático. Quando eu vejo o problema, ele já está ali. E não parecia que essa igreja era uma igreja fleumática, irmãos? Era uma igreja que se acomodou com as coisas boas que estavam acontecendo naquela época. Com as coisas boas e ruins também, que a igreja também sofreu perseguição. Mas parece que é uma igreja que estava ali, tá tranquilo. E aí é onde está o problema. É aí onde nós não podemos deixar que aconteça, irmãos. Nós não podemos deixar que isso aconteça com a nossa igreja hoje. Nós temos que pegar essa palavra e tomar ela como verdade sobre as nossas vidas. Era uma igreja muito abençoada, era uma igreja que estava ali firme há muito tempo. Mas mesmo assim, Jesus disse, eu tenho algo contra ti. Eu tenho certeza que aqui é diferente. Eu tenho certeza que Deus, se Ele chegar aqui e escrever uma carta, vai ser só uma carta. Olha, eu estou derramando bênção sobre esse lugar, porque é uma igreja que merece bênçãos de Deus. E tem visto, Deus tem abençoado demais os irmãos. Glória a Deus, tenho visto o quanto Deus é bondoso com este lugar. Irmãos, aquela igreja era uma referência para as outras igrejas que estavam lá. Era uma igreja que ela estava num lugar da Ásia Menor, um centro comercial, um centro religioso, cheio de oportunidade. Mas também era cheio de distrações. E aos poucos, essas distrações se tornou algo muito perigoso. E é onde nós temos que nos prestar atenção, irmãos. Onde nós temos que fechar as brechas. Onde que nós temos que olhar para esse tipo de distração e fechar, irmãos. Eles continuavam servindo a Deus. Mas tinha um problema. Eles não estavam mais apaixonados por Deus. Como assim, Daniel? Eles iam para a igreja. Eles cantavam louvores, eles adoravam a Deus, eles pregaram a palavra, eles condenaram os falsos profetas, eles resistiram à perseguição, mas eles não amavam mais a Deus. Talvez virou um costume fazer isso. Pior, talvez virou uma obrigação fazer isso. E quando isso chega, irmãos, nas igrejas, infelizmente, a igreja, ela fica fardada ao fracasso. Infelizmente, nós ficamos fardados ao fracasso. A partir do momento que eu só adentrar na porta da igreja, porque eu sou um músico da igreja, porque eu sou presbítero da igreja, porque eu sou pastor da igreja, porque eu sou diácono, porque eu sou a pessoa do som, e não mais pelo real motivo que nós estamos aqui, que é pelo nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que entregou a vida dele por amor das nossas vidas, nós ficaremos fardados ao fracasso. Era uma igreja exemplo, mas Jesus tinha algo contra ela. Jesus vira para ela e falou: ei, vocês perderam o primeiro amor. Oh, aleluia! Mas o mais legal disso tudo, irmãos, é que Jesus, ele nos chama a voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos à nossa primeira essência, a voltarmos àquilo que quando nós conhecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquela chama que ardeu nos nossos corações, ei, que falou: é este o lugar que eu quero ficar, é aqui que eu quero ficar, ei, é com esse Jesus que eu quero morar no céu. Essa chama, Jesus nos convida nessa noite a reacender, irmãos, essa chama. Jesus nos convida ao voltar ao primeiro amor. E para voltar ao primeiro amor, irmãos, é necessário nós lembrarmos. Vamos ler de novo o verso 5, o que Jesus vai dizer?
No verso 5 vai dizer assim, ó: lembra-te, portanto, de onde tu caíste. E o legal é que nós só trazemos essa questão de cair quando alguém está em pecado escancarado, na verdade, né? Porque pecador todos nós somos, irmãos. Se alguém aqui disser que não tem pecado, já se torna um mentiroso. Diz a palavra de Deus, não sou eu. Mas nós só classificamos uma pessoa como cai, aquela pessoa que adulterou, aquela pessoa que pecou de uma forma muito escandalosa, e aí os irmãos falam: nossa, essa pessoa caiu. Mas, irmãos, a realidade não é essa. A realidade é que nós caímos todos os dias, irmãos. Porque nós somos pecaminosos, isso faz parte da nossa natureza. E isso só vai sair de nós quando Jesus Cristo voltar e nos transformar num corpo de glória. Antes disso, todos nós somos pecadores. O problema é quando nós alimentamos mais o pecado do que o nosso espírito. E aí Jesus vai dizer para a igreja: olha, lembra de onde tu caíste. Então existe um lugar, existe um momento. Nós precisamos lembrar de onde foi isso. E lembrar, irmãos, nós temos que voltar lá. E quando a gente volta, a gente começa a trazer lembrança na nossa mente de como era a nossa vida antes. Do que nós fazíamos antes, de quando nós entramos na igreja. Eu e meu irmão, nós íamos para a igreja quando nós éramos pequenos, 6 horas da manhã, né, Zé? Olha, hoje, irmão, para ir para a escola dominical é uma benção. Coloca o celular para despertar às 6, começa às 9. Às 6, 6h15, 6h20, 6h30. E aí, quando eu me atraso, eu levanto. E não é meme, viu, irmãos? É verdade. E aí nós começamos a lembrar. E aí, falando um pouco da vida familiar, quando nós lembramos do nosso namoro, como era a sensação de iniciar um namoro? Ó, tem gente namorando, já vi uns sorrisos aqui, ó. Mas para quem já viveu essa fase como eu, quando eu lembrei da minha época de namoro, eu lembrei que eu queria ligar para a Dai todos os dias. Não era, vida? Eu ligava para ela 11 horas da noite, irmãos. Às vezes era 3, 4 horas da madrugada, nós ainda estávamos falando no telefone, íamos trabalhar no outro dia ainda. E iríamos trabalhar no outro dia. A gente queria estar perto, a gente queria estar junto, a gente queria estar abraçado, a gente queria estar se beijando, a gente queria estar ali curtindo, irmãos, o nosso namoro. E é impossível falar de voltar ao primeiro amor e não lembrar dessa fase, porque essa fase ela nos remete ao início do nosso amor familiar, ao início da nossa relação familiar. E era isso que faltava na igreja. A igreja ela precisava voltar ao primeiro amor, ela precisava lembrar de quando ela se apaixonou por Jesus, de quando ela se tornou uma igreja amante de Deus, um momento onde a igreja ela foi salva por Deus. Ela precisava lembrar de que ela precisava estar ali, apaixonada por Cristo. Ei, eu preciso, eu preciso orar agora. Por quê? Porque eu preciso falar com Cristo. Olha, eu preciso ir para a igreja agora, por quê? Porque eu preciso estar com Cristo, Ele vai estar lá. O motivo teria que ser a paixão por Cristo, irmãos. E é isso que a igreja precisa voltar, é isso que a igreja de Éfeso precisava voltar. Quando nós chegamos nesse estágio, irmãos, a oração ela já não se torna mais uma oração obrigatória, certo? Hoje eu penso, eu vou orar, porque eu preciso orar. Infelizmente, irmãos, eu vivo às vezes essa realidade na minha vida. Eu vou orar porque eu preciso orar. Eu vou orar porque eu preciso de uma bênção. Eu vou orar porque eu preciso de um milagre. Eu vou orar porque eu preciso que Deus faça algo por mim. E aí se torna algo obrigatório. Eu preciso orar por causa disso. Mas quando nós voltamos ao primeiro amor, nós entendemos que orar é além disso, porque orar nós vamos criar relacionamento com o nosso Deus. Aleluia! E já não se torna mais uma obrigação. Ler a Bíblia
Se torna uma rotina. No sentido bom, irmão, de fazer um devocional. Não no momento, olha, igreja, vamos abrir a Bíblia. Quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana para meditar na palavra de Deus? Quantas vezes você orou essa semana só para falar com Jesus, sem pedir nada em troca? Só para dizer para Ele, falar, olha meu Jesus, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Deus, a Tua palavra vai dizer em Gênesis que o Senhor formou os céus e a terra em tudo que nela há. O Teu poder é tão grande, ó Deus, que é imensurável. A Tua palavra diz que a terra é descanso para os Teus pés. Há quanto tempo você não fala com Deus dessa forma? Há quanto tempo nós não adoramos a Deus? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos lembrar de onde nós caímos. Em Salmos 42:1 vai declarar assim, ó: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Nós precisamos disso todos os dias. Nós precisamos, assim como os cervos, ele corre pela corrente das águas. Essa tem que ser a nossa fome de Jesus. Não por aquilo que Ele tem a nos oferecer, mas por aquilo, pelo que Ele é. Pela grandeza que Ele é. Irmãos, nós não temos nada a oferecer a esse Deus. Nós não temos nada que nós pudéssemos entregar para Ele. A palavra de Deus vai dizer que até o desejo de adorar vem dEle. E mesmo assim, irmãos, Ele se alegra quando nós voltamos ao primeiro amor. Quando nós nos lembramos de onde nós caímos, fala, Senhor, agora, Senhor, quando eu lembro de que eu era assim na Tua presença, de que eu não via a hora, de que eu não via momento, de que eu não via dificuldade, de que eu não via oportunidade. Senhor, quando eu lembrei disso, eu lembro que eu era apaixonado pela Tua presença, eu era apaixonado por Ti. Deus, eu lembro que se era no meio do milagre, se faltava alguma coisa, eu continuava Te adorando. Deus, eu lembro que era em meio à necessidade, em meio à tribulação, eu estava ali Te adorando. Deus, o Senhor me abençoou com bênçãos tremendas, e mesmo assim eu continuei Te adorando. Eu me lembro. Traga isso à sua memória. E voltar ao primeiro amor, ele requer uma coisa muito importante: arrependimento, irmãos. Não basta apenas lembrar. No verso 5 continua: portanto, lembra de onde tu caíste e se arrependa. O problema é que quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós achamos que nós podemos vencer tudo. Nós achamos que nós podemos ultrapassar todas as barreiras dessa vida. E não vai acontecer nada. Teve um cara na Bíblia, irmãos, que ele tinha tudo para ser o maior juiz, o maior exemplo de homem forte dessa terra. Sansão. A Bíblia diz que aquele homem era cheio do Espírito Santo. E quando ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha uma força descomunal. A Bíblia vai nos dizer que ele matou um dia 1000 homens com a queixada de uma jumenta. Ele era um homem extraordinário. Mas infelizmente, irmãos, ele deixou com que a soberba entrasse sobre o seu coração. Ele deixou se levar pelos pratos da vida, achando que na sua força ele ia conseguir vencer. Achando que ele ia conseguir passar por todos os obstáculos que ali colocasse sobre a frente dele. Ele achou que ele venceria qualquer coisa. Até ele se apaixonar por uma mulher. Olha aí, primeiro amor, né? Irmãos, ele confiou na força do seu braço.
Ele confiou em si mesmo. E a Bíblia vai nos dizer em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, que maldito é o homem que confia no homem. Não é eu confiar no meu irmão, não é eu confiar no pastor. Maldito o homem que confia no homem. Com certeza, ele não vai vencer. Com certeza, ele vai cair assim como Sansão caiu. A Bíblia não vai nos dizer se Sansão morreu salvo ou não. A Bíblia diz que Sansão pediu forças a Deus e matou ali mais de 3.000 homens. Ali no pátio de onde ele estava, derrubou as pilastras, caiu tudo. Mas a Bíblia não diz que ele morreu salvo. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, se achava que era bom demais. E nós, igreja, devemos aprender com esses exemplos, irmãos. Nós devemos lembrar de onde nós caímos. E não sermos cheios de nós mesmos. Mas se arrepender, olhar para dentro de nós. E reconhecermos que nós somos miseráveis. Que nós não somos nada sem Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele, irmãos. Nada é nosso. Nós temos que reconhecer onde nós caímos. E nos arrependermos. É necessário se arrepender. Diferente de Pedro. Pedro, irmãos, era o cara que aonde Jesus estava, ele estava. Aonde Jesus falava, eu vou. Ah, Jesus, vai pescar, eu vou pescar. Ah, Jesus, o senhor vai orar no monte? Eu vou com o senhor. Ah, Jesus chegou para ele e falou, olha Pedro, olha meus discípulos, vão me prender, vão me açoitar e vão me matar. Pedro falou, não, Senhor, na minha frente não. Se vier alguém, eu sou o primeiro a te defender. E foi assim, irmãos. Quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? Pegou a espada dele e cortou a orelha. Jesus foi lá, curou. Mas Pedro era aquele cara que vivia o primeiro amor intensamente ali com Jesus. Vivia o primeiro amor como se fosse o último. Olha que maravilha, irmãos. Quando Jesus estava ali com ele, ele era apaixonadíssimo por Jesus. A ponto, se necessário fosse ali, ele entregar a sua vida por Jesus. Mas, como um homem natural que ele era, como um pecador que ele era, chegou um momento em que ele foi testado. E nesse momento perguntaram para ele, ei, não era você aquele homem que andava com Jesus? Não sou eu não. Sou eu não, se cobriu, se escondeu. Aí chegou em outro lugar, ei, não era você que andava com Jesus? Eu te vi lá do lado dele. Não sou eu não. Em outra oportunidade falou, olha, você fala como ele. Você prega como ele. Eu tenho certeza, você é discípulo dele. Ele falou, eu não sou. Aí o galo cantou, os irmãos conhecem a história. E o que me chama a atenção nessa história é que quando Jesus encontra Pedro, Jesus não chega em Pedro e fala, olha Pedro, por que você me negou, cara? Poxa, você era o primeiro a dizer que ia me defender. O que aconteceu com você? Por que você falhou? Não. Jesus olha para ele e fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro vira para ele e fala, Senhor, eu te amo. Jesus, não, Pedro, não. Pedro, olha para mim, olha nos meus olhos. Tu me ágape, Pedro. Tu me ama com um amor imensurável, com um amor que só eu posso oferecer. Pedro falou, Senhor, eu te amo. Pedro, você tem certeza? Pedro virou e falou para ele, Pedro, se arrependeu. Pedro lembrou de onde ele caiu. Foram 3 negadas e 3 perguntas de Jesus. Ele lembrou de onde ele caiu. E falou, Senhor, eu gosto muito do Senhor.
Senhor, eu não consigo te amar como o Senhor me ama. Mas eu gosto muito. E aí Jesus virou para ele e falou: olha, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Nós temos duas situações. Nós temos Sansão, que confiou em si mesmo e foi até o final. E nós temos Pedro, que quando lembrou, se arrependeu. Aquela igreja, ela necessitava lembrar de onde ela tinha caído. Aquela igreja precisava se arrepender. Eu não sei qual que é o momento da sua vida hoje aqui neste lugar. Eu não sei se você está vivendo talvez um ativismo cristão. Eu não sei. Eu não sei se você entra aqui pela obrigação de estar aqui. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu coração. Jesus conhece a tua vida. Ele conhece o teu coração. O que basta para nós hoje é saber qual caminho nós vamos seguir. O caminho de Pedro e se arrepender, lembrarmos de onde nós caímos. Ou se nós vamos seguir confiando na força do nosso braço. E Jesus, irmãos, assim como ele alertou aquela igreja, ele alerta nós nessa noite. Basta nós sabermos. E é legal que quando Jesus ele nos encontra, a gente não deseja permanecer igual. Por mais que com o tempo a gente caia, por mais que com o tempo a gente não comece a arrepender, mas quando Jesus chega no lugar, ele chega moldando aquela situação. Jesus ele chega transformando aquela situação. Jesus, quando ele chegou para Zaqueu e falou: Zaqueu, eu vou comer na sua casa nessa noite. Jesus chegou naquele lugar e transformou aquela casa e salvou aquela família. Jesus, quando ele encontrou Maria Madalena, ele liberta ela dos seus demônios e ela nunca mais foi a mesma. E Jesus está passando aqui nessa noite, meus irmãos. Jesus está passando aqui nessa noite e nós não seremos os mesmos. Eu tenho certeza que nessa noite nós vamos lembrar de onde nós caímos e vamos se arrepender. Esse é o convite. E Jesus ele faz um último pedido para eles naquele momento. Jesus fala para eles: olha, para voltar ao primeiro amor é preciso agir. Jesus convida aquela igreja a praticar as primeiras obras. Está lá no verso 5 também. E veja como Jesus descreve a igreja. É engraçado, porque a gente volta no contexto de como Jesus ele descrevia aquela igreja. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que perseverava, que defendia a verdade, que combatia os falsos ensinos. Olha, era uma igreja que não era acomodada. E Jesus vira para eles e fala: olha, vocês precisam voltar às primeiras obras. Quem olha esse cenário talvez não entenda muito bem o porquê disso. Porque a igreja de Éfeso, irmãos, foi a primeira igreja, é a igreja primitiva, é a igreja onde os apóstolos iniciaram. Pedro, quando ele, cheio do Espírito Santo de Deus, já um homem transformado, ele prega ali, e mais de 2.000 pessoas se convertem ali a Deus. É lá, irmãos. E ali se inicia a igreja. E aí nós começamos a pensar em quais eram essas obras, porque já aparentemente era uma igreja perfeita. Jesus ele fala para eles: olha, é necessário voltar às primeiras obras. E aí nós começamos a lembrar de como era a igreja primitiva, lá em Atos 2, a partir do verso 42, vai começar a descrever que era a igreja unida, uma igreja que agia em amor, uma igreja que partia o pão, uma igreja que cuidavam uns dos outros, irmãos.
Pastor, talvez não seja isso que esteja acontecendo aqui, talvez seja só lá na minha igreja. Mas é necessário voltar às primeiras obras. E para voltar às primeiras obras é necessário ter a motivação correta. E qual que é a motivação correta para isso? É estar apaixonado por Jesus. Deus nunca quis apenas pessoas ocupadas. Ele deseja um coração rendido em amor. Quando nós lemos Atos, nós vemos uma igreja que era uma igreja viva. Uma igreja que vivia na comunhão, no partir do pão, nas orações, havia generosidade, havia alegria, amor entre irmãos. As primeiras obras não eram apenas as atividades deles, mas era a expressão de um coração apaixonado por Jesus. Eu não sei se você lembrou de como você era lá no início, mas quando eu conheci Jesus de verdade no meu coração, irmãos, em 2008, quando eu vi uma peça chamada Everton, que eu reconheci de como eu era cheio dos meus pecados e cheio das minhas vaidades. Irmãos, aquilo encheu tanto o meu coração que eu não queria aquilo só para mim, irmãos. Na escola eu comecei a falar. Temos frutos, graças a Deus, até hoje. Lembra do Vini? Tantas conversas. Eu cheguei nele e falei, Vini, eu vi um vídeo assim. Ele olhou, se apaixonou por Cristo. Nós compartilhávamos não somente o pão, mas nós compartilhávamos aquela alegria que estava dentro de nós. Isso é voltar, irmãos, a praticar as boas ações. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida nessa noite. Talvez, enquanto os meninos vêm aqui para a gente cantar, vocês ensaiaram, Zé? Lá? Você pega para a gente, por favor? Enquanto o pessoal do louvor vem louvar com a gente. Talvez você tenha percebido que nunca deixou de trabalhar na casa de Deus. Que nunca deixou de trabalhar para Deus. Talvez você olhou para você agora e falou, olha, eu continuo servindo aqui na igreja. Continuo fazendo tudo. Mas lá no seu íntimo, você percebe que falta alguma coisa? Você percebe que falta a paixão por Cristo? Jesus não pediu para a igreja de Éfeso voltar a um congresso. Aleluia. Jesus não pediu para a igreja de Éfeso voltar ao primeiro culto. E nem que voltasse a primeira emoção. Jesus, ele pediu para eles lembrar de onde eles caíram. Para eles se arrependerem. E para eles praticarem as boas obras. Jesus mostrou que eles estavam errando. Mas também mostrou para eles a solução. E essa solução Ele nos entrega hoje, irmãos. Lembrem-se de onde vocês caíram. Se arrependam e voltem a praticar as boas obras. Amém? Te convido a ficar de pé. Louvado seja Deus, aleluia. Tu és bondoso, ó Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai, porque mesmo, Deus, em meio, ó Pai, aos nossos pecados, Pai, mesmo em meio, Pai, nós temos duros de coração. O Senhor nos ama, Pai, a tal ponto, ó Deus, que o Senhor nos convida ao arrependimento. Que o Senhor nos convida a ter uma vida diferente, ó Pai. A ter uma vida, ó Deus, apaixonado por Ti. A ter uma vida transformada, ó Deus. Pai, o Senhor me convida a viver o primeiro amor. Deus, aquece, ó Pai, o meu coração. Não deixa, ó Pai, que eu me perca nas minhas vaidades. Deus, não deixa que eu me perca no meu orgulho. Eu quero, ó Deus, voltar ao primeiro amor. Aleluia. Eu quero muito mais, eu preciso.
declare isso a Ele. Hoje é dia de voltarmos ao primeiro amor. Hoje é dia de resgatar aquilo que se foi perdido. Declare isso a Ele, aleluia. Só quero você. Deus amado e Pai querido, Deus, nós oramos, Pai, pela Tua igreja. Pai, eu creio, Pai, que nessa noite o Teu amor, ó Deus, vai inundar os nossos corações, ó Pai. Pai, nós vamos sair daqui, ó Deus, apaixonados por Ti. Nós vamos sair daqui, ó Deus, transbordando do Teu amor. Deus, nós vamos sair daqui praticante, ó Deus, das primeiras obras. Vamos sair daqui transformado pelo Teu Santo Espírito. Oh, eu creio nisso, ó Deus. Se o Senhor está nos alertando, ó Deus, é porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer transformar os nossos corações. Eu creio nessa verdade. Eu creio nessa verdade. Eu creio que em nome de Jesus, quando esse culto passar, eu creio que quando as luzes aqui se apagar, nós não seremos mais os mesmos. Nós continuaremos com os nossos corações ansiosos pela Tua presença. Nós estaremos com os nossos corações transbordando o amor, transbordando o relacionamento contigo, ó Deus. Pai, eu vou, Pai, ansiar pelo momento de estar na Tua presença novamente. Pai, eu creio nisso nessa noite. Essa, meu Deus, é a minha oração. Eu abençoo, Deus, a Tua igreja. Eu abençoo os meus irmãos, ó Pai. E que em nome de Jesus nós vamos viver o sobrenatural de Ti, ó Deus. Eu creio em nome de